Queridíssimos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui meditar mais um pouco na Palavra de Deus. Palavra esta que ela já foi pregada e ensinada por muitos pastores e mestres, homens de Deus, mas existem algumas coisas que saltam aos nossos olhos, evidentemente pela revelação divina. Não precisa nem ser teólogo para poder entender tais fatos ocorridos. E essa palavra se encontra em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11. Todos conhecem muito bem. Quem é cristão, quem não é cristão, todos conhecem. E diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Para ser tentado. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja bem, se tu és o Filho de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Prostrar já sabe o que é baixar. Não é ficar de pé, não. É abaixar a cabeça, ajoelhar e ficar ali. Deus ser submisso a Ele. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, após essa resposta, o inimigo então o deixa e Jesus foi servido pelos anjos. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos que neste momento é que Jesus, sendo Deus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito como homem, como ser humano. E aqui vai mostrar um quadro como devemos fazer ou agir para fugir das tentações
que nos são impostas cotidianamente. Está aqui o segredo, está aqui o exemplo de como devemos fazer ou agir no momento em que essas coisas nos sobrevierem. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto como homem, como ser humano, mesmo sendo Deus. Ali era um momento tão importante para a minha vida, para a tua vida, que hoje nós devemos realmente agradecer a Deus pela resistência do Senhor Jesus Cristo. Mas o propósito também de ser conduzido era para quê? Era para ser tentado. Então, ali havia um propósito de Deus. Um propósito de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus. Não quero aqui dirigir opinião ou coisas pessoais, ou tentar enxertar o que não é enxertável, que é a palavra santa. Havia sim um propósito de Deus, porque está escrito que ele foi conduzido para ser tentado. Então não era apenas uma possibilidade, era realmente uma realidade. Então havia o que? Um propósito de Deus. E depois dos 40 dias de consagração, o inimigo se aproxima de Jesus tentando colocar em dúvidas a sua identidade ou sobre a tua identidade. Quando ele pergunta assim, no verso 3, se tu és o Filho de Deus. Quem de nós, talvez de alguma forma não tenhamos passado por isso, do inimigo tentar colocar em dúvida a nossa nova identidade cristã? Quem de nós não passou por isso ou passa por isso? Do inimigo tentar colocar dúvida da nossa filiação para com Deus, de filho de Deus. Porque muitas coisas acontecem. Lutas, provações, perseguições, necessidades. E, infelizmente, muitos estão se deixando se levar. Por quê? Porque falta convicção. Mas acontece quando o inimigo fala, se tu és o Filho de Deus, e diz, ó, manda que essas pedras se tornem pães, porque ele tentou pegar Jesus no momento de, entre aspas, de fragilidade, que a Bíblia diz que Jesus teve fome. Jesus teve fome. Mas não podemos esquecer de uma coisa, que tudo isso aconteceu após Jesus ter sido batizado nas águas. E depois, como está escrito na palavra de Deus, que uma voz do céu dizia exatamente assim:
eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho felicidade, em quem eu tenho alegria. Então havia uma reciprocidade de confiança entre o pai e o filho. Havia ali muita confiança. Me agrado. Voltando novamente, será que Deus tem se agradado de mim? Eu quero trazer essa palavra primeiramente para mim, não para você, para mim. Porque isso é algo muito pessoal. Então, voltando aqui, aleluias, Jesus responde, ele porém respondendo diz, está escrito. Olha só, está escrito. Está na Bíblia. Qualquer resposta que eu tenho que dar a alguém sobre um eventual questionamento, eu tenho que dizer, está escrito. Eu não posso tentar convencer alguém com as minhas palavras, com as minhas ideias, com o meu conhecimento, não. Mas com a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? Então, está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Então, essa primeira parte, o inimigo perdeu. Mas veja bem, queridos, tentando colocar em dúvida a identidade do Senhor, como o adversário também tem tentado frequentemente colocar em dúvida a nossa nova identidade. Mas não para por aí a questão relacionada a Jesus Cristo e também, diga-se de passagem, que vem para nós também, no dia de hoje, ele tenta então a segunda tentativa, mais uma vez, de colocar em dúvida a identidade de Jesus. Está aqui no verso 6. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, novamente, se tu és o Filho de Deus. E qual é a proposta? Lança-te daqui abaixo, ou seja, se joga. Tenta o suicídio. Tenta. Se tu és o Filho de Deus. Então, duas situações. Uma, a tentativa de colocar em dúvida a identidade de Jesus. Outra, provocar o quê? Um suicídio. Aqui. Lance daqui abaixo. Porque está escrito. Ele vai citar a Bíblia, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que não tropecem teu pé em alguma pedra. Então ele cita exatamente os Salmos que fala acerca de Jesus Cristo. Olha como ele conhece a Bíblia. Para tentar persuadir Jesus Cristo a tomar uma decisão de se suicidar. Ou suicidar-se, como queiram.
segunda tentativa de colocar em dúvida. Queridos, quero dar uma pausa aqui para um breve comentário. Quantas pessoas que têm dúvidas se realmente é cristã? Quantas pessoas têm dúvidas acerca da tua salvação? Quantas pessoas têm dúvida, aleluia, da existência de Deus? Isso eu estou falando de pessoas que frequentam cultos. Estou falando de pessoas que têm até um certo compromisso com a obra. Porque no momento de uma pitadinha de dúvida que o inimigo lança, a pessoa fica, balança. Balança por quê? Porque ela não está devidamente estruturada na palavra. Ela conhece, sabe o que está escrito, sabe o que está escrito, mas essa palavra, muitas vezes, não está na pessoa. Porque para resistir às tentações, é preciso que a palavra de Deus esteja na gente. Não pode ser algo superficial, apenas da boca para fora. Lembra que Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz, ó, antes, santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, se eu não santificar Cristo como Senhor no meu coração, como é que eu vou convencer os contradizentes? Não vai ter como. Porque, na realidade, eu posso ler a Bíblia quantas vezes for. Eu posso pregar quantas vezes for. Posso cantar hinos que diz respeito à adoração a Deus e que eu confio. Posso citar o Salmo 91, o Salmos 46. Posso citar o Salmo do número 23. Posso citar tudo isso. Posso citar o Salmo 34, 7. E aí? De que adianta citar vários versículos da Bíblia numa pregação, no ensinamento, se esses mesmos versículos não estão no meu coração, aleluia, e não estando não vai surtir efeito nenhum, porque é algo só da boca para fora. Mas Jesus era a palavra. Era a palavra. Cometa suicídio. Fica tranquilo, quando você pular daqui, ele dará ordem aos seus anjos. Não. Nada disso. Jesus disse, também está escrito, também está. Ah, é, ele citou que estava escrito. Aí Jesus falou, também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Também está escrito. Olha só, também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Queridos, o inimigo hoje, ele não vai se apresentar a mim ou a você com chifres, como é desenhado, com tridente, de vermelho e preto. Ele vai usar pessoas, seus adeptos, para tentar colocar dúvida, para dizer que tal religião é melhor, que aonde você está ou a quem você serve, tu não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai usar os seus seguidores, muitas vezes com palavras mansas, macias,
E se eu e você, se o cristão não estiver bem estruturado na palavra, vai cair sim. Então o inimigo tentou por duas vezes, tentar desacreditar Jesus, tentar colocar dúvida sobre a sua identidade espiritual. E nós não estamos longe disso. Isso acontece todo dia, toda hora, através dos jornais, da televisão, através de pessoas que se dizem nossos amigos e que estão conosco, aleluias, mas não creem em Deus, menosprezam a Bíblia, desprezam os bons costumes, com a história de que está tudo bem, não é bem assim. Isso não existe isso. Isso foi no passado. Que Deus é amor, grande novidade que Deus é amor. Se Deus não fosse amor, não estaria aqui agora. E nem você estaria aí. Então, o amor de Deus é que faz com que eu esteja aqui, você aí, e nós como igreja do Senhor. Porque Deus prova o teu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Está lá Romanos capítulo 5, versículo 8. Confira o endereço, por favor. Não são palavras minhas, palavra dele. Então, pela segunda vez, houve essa tentativa, e você pode ficar ciente, e eu também ficar ciente, de que inúmeras vezes, enquanto eu estiver na presença de Deus, o inimigo vai tentar sim colocar em dúvida a minha nova identidade espiritual em Cristo Jesus. Vai tentar, ele vai trabalhar para isso o tempo todo, usando pessoas que estão do teu lado. Às vezes está na própria família, no seu trabalho, na escola, lá no seu lazer, no clube, onde você estiver, numa festa, não importa. Porque o papel dele é enganar. E tentou enganar Jesus com a própria palavra. Agora você vê. Tentou enganar Jesus com a própria palavra, distorcendo a palavra, tentando distorcer a palavra de Deus, mas Jesus, a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois dessa tentativa, entrou, agora vê o quê? Depois então ele veio com uma proposta irrecusável. Porque ele só queria uma coisa. Verso 9. Disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, a Bíblia nos fala, na primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 9, diz o seguinte: que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso não significa que o mundo é do maligno. Ele está trabalhando terrivelmente no mundo. Isso ele está, mas nada pertence a ele. Tudo pertence a Deus. Do Senhor é o céu e a terra e tudo que neles há. Os homens, tudo pertence a Deus. O diabo não tem nada. Ele não tem nada. Nada. Mas sempre se coloca como aquele bom feitor, bom cidadão. O que você quer? O que você precisa? Pode falar comigo, como se eu tivesse alguma coisa. Como se eu tivesse alguma coisa. Não tem nada. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Segundo ponto, não é adoração
em pé. Não é isso não. É adoração. Ele quer, engraçado, ele quer que se prostre. Adoração, ele só aceita adoração prostrado. Às vezes, na igreja, o pastor fala, irmão, vamos colocar de joelho, quem puder, vamos nos prostrar de joelho diante de Deus e orar ao Senhor. Poucas pessoas se dispõem a isso. Não está escrito na Bíblia que a pessoa deva se ajoelhar. Mas espera aí, é uma questão de consciência. Diante de Deus é uma questão de prostração, de humilhação. Não quer dizer que Deus vai ouvir mais a oração de quem está de joelho do que quem está em pé, não é isso. Mas não podemos desmerecer exatamente isso, porque o inimigo, agora você vê, eu digo que não preciso me prostrar diante de Deus para adorar, preciso me ajoelhar, eu digo, mas o inimigo exige que a ele tem que se prostrar. Quer dizer que então, o inimigo pode, a Deus não pode? Quem não gosta, não gosta. Então não pode criticar quem se propõe a isso e por joelho. Aleluias. Louvado seja Deus. E ele falou aqui, se prostrar e me adorares. Não era só adoração, tem que prostrar, tem que joelhar, tem que se prostrar perante mim. A exigência foi essa. Agora, Deus não precisa exigir que eu faça, mas é uma questão de hombridade, uma questão de sentimento, de temor, de necessidade, como diz a Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte, nós devemos nos humilhar pelo Senhor, humilhai-vos perante o Senhor. Então fala ali humilhação. A humilhação pode ser em pé, pode ser deitado, mas de joelho eu te garanto que é melhor. Não é o joelho em si, mas o seu coração se transforma no joelho diante de Deus. Isso é reconhecer a tua soberania. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Queridos, infelizmente, tem muita gente aceitando a proposta de Satanás. Muitos estão aceitando com muita facilidade. O local onde um povo se reúne, aonde o nome de Jesus não é glorificado para efeito de salvação, libertação da alma, não pode se considerar como igreja. Não pode. Pode ser uma seita, pode ser uma instituição religiosa, pode ser isso. Mas aonde alguém se propõe apenas em reunir pessoas com o objetivo de oferecer para ela segurança financeira, estabilidade financeira, como se fosse a pessoa tivesse que construir um paraíso aqui na Terra, olha, estão muito enganados. Muito enganados. A Bíblia diz em Mateus 6, 8 que Deus já sabe tudo que nós precisamos antes de abrir a nossa boca. A Bíblia nos fala em Mateus 6, 33, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas não são as demais coisas. Avalie, analise do versículo 25 até o 32, até chegar ao 33. O que tem lá? Fala sobre vestuário, fala sobre alimento. O que vier depois disso
É um plus. É um presente. É isso aí, querido. O que vem depois disso? Então, mas Deus nunca prometeu que alguém que ficasse, se você vier para mim, você vai ficar rico. E o pior de tudo, que Satanás sabe disso. O inimigo sabe muito bem disso. Ele entende muito bem, ele sabe que quanto mais a pessoa se interessa em buscar as coisas da terra, mais se afasta de Deus e maior é a probabilidade de perder a tua salvação e de não ser salvo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Querendo ouvir ou não. Querendo ouvir ou não. Não importa. Porque está escrito. Ele tem feito muito isso. Queridos, quantas pessoas que cantavam na igreja se encantou com o mundo, que o diabo disse, olha, se você vier para cá, pro lado de cá, me adorar, se prostrar e me adorar, você vai ficar muito rica, e tão rica realmente. Quantos jogadores de futebol que antes mesmo da sua fama serviam a Deus, faziam culto nas concentrações, mas aí ficou famoso que o diabo disse, olha, se você vir para outra banda, eu vou te enriquecer. E a pessoa aceitou a proposta. E assim vai, em vários segmentos, seja na questão do esporte, seja na questão da música, seja na questão de trabalho, campo de petróleo, no campo empresarial, não importa. Que a pessoa está muito bem ali, não tem nada. O inimigo vem ver o potencial da pessoa, presta atenção, porque Satanás viu o potencial em Jesus Cristo. E Satanás, por ter visto o potencial em Jesus Cristo, ele então chegou, primeira coisa, tentou colocar, por 2 vezes, colocar em dúvida a identidade de Jesus. E depois começou a fazer o quê? Propostas irrecusáveis. Tudo isso te darei. O inimigo, hoje, ele olha para você, e vê o potencial e vai se aproximar para te fazer propostas. E se você não tomar cuidado, tu vai cair. Eu sei do que eu estou falando. Darabanda Kassúbia. O Glória. Alaxica Managa Kassúbia. Espírito Santo. Eu dei calabanda subindo com as. Eita, meu Deus. Aleluia. Eu sei do que eu estou falando. Todo cuidado é pouco, querido. Todo cuidado é pouco, minha querida. Todo cuidado é pouco, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Todo cuidado é pouco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. A gente se vê lá. Amém?